Olá pessoal, fim de semana bem agitado no Brasil, hein? Ex-presidente está em recuperação, mas bateu na trave. Passou por uma cirurgia de 12 horas em Brasília e ainda não há previsão de alta. O que levou Bolsonaro a ser operado? O que estão dizendo sobre ele? Como virá o ex-presidente para a disputa das eleições de 2026? Vamos analisar esse comportamento com muito cuidado e muitos outros, como, por exemplo, o do deputado que disse não à anistia e agora está pedindo anistia. É logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aqui que a gente volta rapidinho. Até já. Aqui é a Maria, eu estou mandando esse áudio para agradecer a todos vocês do Articular, que ele para mim está sendo maravilhoso, que eu estou varrendo casa, fazendo serviço todo que eu não fazia. Nossa, para mim está sendo um remédio maravilhoso. Nossa, não tenho o que falar, muito bom, muito bom. E muito obrigada mesmo a todos vocês do Articularte. Muito obrigada. Olá, meu querido Paulo, mais uma vez aqui, uma alegria, né, estar juntos para falarmos desse produto maravilhoso que é o Articular, que eu quero destacar aqui mais um depoimento, né, mais um testemunho que a gente acabou de ouvir de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor, né? Eu tenho certeza que você vai ser o próximo, vai ser a próxima a também deixar esse sofrimento. Gente, ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Se você levar o Articular para o seu médico, o seu ortopedista, o seu clínico, ele vai olhar para a fórmula e ele vai falar assim, pronto, tem tudo o que você precisa dentro desse produto. Tem alta concentração de condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal desse produto é que ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Então você não vai ter a necessidade, por exemplo, de fazer aquelas infiltrações, aquelas aplicações que são caríssimas e também são muito dolorosas. É difícil. Só quem já aplicou sabe o preço que paga e também a dor que é, porque é um líquido viscoso, é um líquido grosso e requer até anestesia para aplicação. Então você tomando o Articular, que você estará ingerindo o ácido hialurônico via oral e vai diretamente para aquela região do desgaste. Ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar aonde é a inflamação, aonde é o desgaste e carregar o ácido hialurônico para essa região. Então você vai ter um tratamento direto no foco da dor. Então você que está me ouvindo agora, que sofre com artrite, você que tem artrose, você que tem a fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, inflamação crônica, saiba que o ácido hialurônico hoje é o que tem de melhor na ortopedia. Então, gente, você que está sofrendo com muita dor e está cansado de gastar o seu dinheiro com medicação de farmácia, com tratamento paliativo, aproveita hoje a promoção, porque hoje eu preparei algo especial. Somente para os 1000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, hoje eu vou dar um desconto especial. Se você for aposentado ou pensionista, tem um desconto diferenciado para você. É só você ligar nesse telefone aqui para receber o melhor produto ortopédico do Brasil. Articular, que telefone no ar 0800 591 4391 0800 591 4391. A ligação é 100% gratuita, o telefone também tem um WhatsApp. Para você que não puder ligar, pode chamar a gente no WhatsApp que a gente vai te atender. O atendimento é um atendimento humano, não é inteligência artificial, robô. É um atendimento humano porque nós vamos acompanhar o seu tratamento. Então você vai receber ligações, a gente vai te avisar, vai te acompanhar para ver o seu resultado direitinho e o melhor, nós vamos colocar também o seu resultado aqui no ar. Então, o próximo depoimento, eu tenho certeza que é o seu. Tudo começa com a sua atitude. Para a gente querer resultados melhores, tem que tomar atitudes maiores. Então, ligue agora e peça o seu Articular. Que telefone 0800 591 4391. E atenção, para quem ligar agora, olha que maravilha que eu preparei para você hoje.
Para quem ligar agora, eu vou mandar de presente 2 pomadas massageadoras, pomada diurna, pomada noturna. Vou mandar também um aparelho de massagem profissional. E atenção, você ligando hoje, pedindo o seu articular, que você ganha uma Alexia. Olha que maravilha, a Alexia é o que mais tem de tecnológico, né? Que você pode poder controlar a sua casa, pode pedir delivery, pode fazer compras, pode escutar, né, as suas músicas preferidas, tudo através da Alexia. Então você, ligando agora, ganha de presente uma Alexia também. 0800 591 4391. 0800 591 4391. A entrega é super rápida e o pagamento só pro final do mês de maio. Então, gente, você recebe, melhora e paga depois. Ligue 0800 591 4391, Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa de análises. Não é brincadeira. Ninguém está livre dessas coisas que estouram de repente ou batem na porta da gente quando a gente menos espera. Ainda mais com um histórico tão destrutivo como foi o do ex-presidente que resistiu a um atentado em época de campanha. Bolsonaro chegou a passar por várias cirurgias e nunca ficou 100%. A coisa foi bem grave e até hoje tentam obstruir quem foi o mandante daquele crime tão hediondo. O ex-presidente sofreu uma distensão abdominal e níveis extremamente elevados de inflamação. A proteína C reativa, o PCR, que normalmente fica abaixo de 1 miligrama, estava em 150 no momento da internação. Esse quadro levou à decisão pela cirurgia de emergência realizada neste domingo. Foram mais de 12 horas de cirurgia muito complexa, bem mais que uma cardíaca ou, em muitos casos, uma cirurgia de transplante de órgãos. O ex-presidente e ídolo do povo bateu na trave. Foi a situação mais grave que ele passou desde que sofreu o atentado. Mas resistiu, para incríveis manifestos contrários do pessoal da esquerda na internet o tempo todo. Depois da cirurgia, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ligou para a senadora Damares Alves e deu informação do estado de saúde do ex-presidente. Veja. Obrigada, viu? Beijo, Michele. Orando. Nosso guerreiro é forte. Pastor Manzoni também a oração de cada um de vocês. Amém. Amém. Meu marido, muito obrigada. Amém. Assim, a gente não tem palavras, tá? Só Deus mesmo para recompensar todos vocês. Aí agora eu tô indo, vou me encontrar daqui a pouquinho, tô indo lá pra sala de intubação, ainda vai demorar um pouquinho para ele subir, mas a cirurgia em si já acabou, tá? Glória a Deus. Michele, glória a Deus. Tiago Manzoni tá aqui também, viu? Obrigada. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos, primeira dama. Mais uma, vem. Graças a Deus. Amém. Amém. Michele, oração de vocês. a irmã Hilda tá aqui, viu, Michele? Eu vi, princesa aí embaixo orando. Princesa. Deus abençoe. Leva o presidente nosso abraço. Nós vamos já orar agora agradecendo. Amém. Continue orando aí pela semana. Amém. Porque ele vai precisar. Foi uma cirurgia muito pesada e muito delicada e a previsão de alta a gente ainda não tem. Então vocês precisam continuar orando por ele. Mas vai dar tudo certo. Vamos estar aqui. Michele, até meia-noite hoje, eu sou o Bispo Fernando Fé, nós vamos estar fazendo a última oração à meia-noite. Boa, amado. Tá bom? Amém. Tamo junto. Vai lá, minha boa obra. Beijo. Glória a Deus. Um abraço com nação. Amém. Tamo junto. Beijo. Terra! Obrigado, primeira dama. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Manzoni vai conduzir. Vamos orar, gente. Graças a Deus, o homem é imbatível. Com 70 anos de idade e ainda sofrendo as consequências do atentado que quase tirou a sua própria vida, ele se mostra imparável. Tentaram de todas as formas e não conseguiram derrubá-lo. E por que será? Por que será que tanto tentam e não conseguem? E por que tanto suprem um ódio por esse homem? Porque ele foi honesto e procurou fazer a coisa certa, não roubando e nem permitindo que alguém roubasse. Mas como assim
Não podemos pôr a mão em um orçamento público tão imenso como o nosso? Não, esse homem não pode ficar onde está. O que é isso? Pensar no povo, fazer as coisas boas para o povo, permitir que o povo desenvolva e cresça sem que a gente meta a mão no bolo do orçamento? Não, isso não pode acontecer, não pode. Temos de eliminá-lo. Em resumo, é isso que acontece. As pessoas têm ódio de Bolsonaro porque ele representa o fim das malandragens, o fim da esquerda retrógrada, ultrapassada, que não quer o bem de ninguém, apenas o dela. Bolsonaro representa hoje o futuro, o que o povo quer, e isso não pode prosperar aos olhos daqueles que só pensam em roubar e se dar bem com o poder. Como explicar a repulsa que os esquerdistas têm dele? Ele não fez um mal sequer para o governo. Entregou as estatais prontas para crescer, com lucros, tudo no azul. E isso em apenas 4 anos de mandato. Pegou um país já destruído, todo lascado e viciado pelas práticas da velha política. Não fez conchavos com o Congresso malandro. Não liberou verbas da Rouanet para artistas que usam dinheiro público e depois cobram do mesmo público que financiou seus eventos artísticos. Não usou essa classe para fazer campanha política, para aparecer nas TVs cantando musiquinhas lacradoras do tipo Salve Amazônia ou Os Índios e Yanomamis ou coisa parecida. Não! Ele não fez nada disso, que soa mais como manipulação de massa para a eternização no poder. Ele não mentiu, foi sincero em cada momento que abriu a boca. É rústico, é verdade, é grosseiro, mas é o jeito dele. E ele é fiel e pensa em você. Quem dera que o país inteiro fosse feito apenas de políticos assim, de verdadeiro compromisso com o povo que o elegeu. A resposta, o reconhecimento está por todo lado. O ex-presidente passou mal em Natal, no Rio Grande do Norte, e arrastou uma multidão atrás dele. Até os profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, quase esqueceram de atendê-lo por causa do assédio. Todos queriam tirar foto com o ex-presidente que estava passando mal. Veja. Viu aí? O cara é um fenômeno. E o atual presidente não consegue levar mais nem a própria trupe para as ruas. Quanto mais seguidores, como faz Bolsonaro. E isso irrita a esquerda, que não sabe mais o que fazer para continuar onde está. Gente que não sabe o que dizer e, quando diz, não sabe o que está dizendo. Veja. Como é possível isso? Não existe ser mais asqueroso do que esse homem. Fora Bolsonaro. Viu aí? Quem é o asqueroso de verdade? Por que esse homem diz isso? O que Bolsonaro fez de pior que o atual presidente está fazendo? O Paraná Pesquisa aponta que a rejeição de Lula em Curitiba chega a impressionantes 67,4% e a escalada nos juros reais dos títulos públicos brasileiros de longo prazo dispararam, colocando a situação fiscal do país no mesmo nível do colapso do governo Dilma Rousseff. Lembra disso? O país vai parar, não vai aguentar a quebradeira, disse o ministro do TCU, Augusto Nardes. E esse alienado aí que você viu agora há pouco, chamando quem resolveu os problemas do país de verdade de asqueroso. O que ele diz, então, do atual governo? Sabe o quê? Nada. Porque recebe dinheiro público para depois cobrar do público que vai aos shows dele. O que essa gente de esquerda quer é se dar bem sempre. E os que os seguem não percebem que só os mandatários se dão bem. Eles são apenas massa de manobra e ficam lascados, não prosperam e passam a vida inteira na dependência do Estado. É isso que eles querem, dependência do Estado.
Viver de cabeça baixa, oprimidos e sem ambições? O ser humano precisa de ambições para poder evoluir. Sem ambição, ainda estaríamos na época da luz de velas e andando de carroças pelas ruas. Você nunca vai ver um cara de esquerda marxista alienado inventando algo de bom para a humanidade. Não vai. Porque para eles, recebendo migalhas do Estado já está bom demais. E é isso que eles querem para você também. Por isso lutam tanto para que você não consiga mudar essa realidade. Eles não querem que você cresça. Eles não querem que você prospere. Eles não querem concorrência. Querem apenas mamar nas tetas do Estado opressor. Querem todo mundo nivelado por baixo. Querem todos pobres, como foi dito pelo atual presidente. Por isso torcem para que Bolsonaro seja preso, porque ele representa essa liberdade que o povo deseja, essa concorrência sadia que leva ao crescimento. Bolsonaro representa vida melhor e o que estamos vendo hoje é vida pior. Só para deixar a coisa ainda mais clara, uma pesquisa do Datafolha, divulgada neste fim de semana, revelou que 58% dos brasileiros reduziram a compra de alimentos devido à inflação. Isso é fato. Entre os mais pobres, esse número sobe para 67%. O levantamento também mostra que 8 em cada 10 pessoas mudaram hábitos de consumo, como sair menos para comer fora, 61%. Trocar a marca do café por uma mais barata, 50%. O café está caríssimo. Daqui a pouco vai subir também o cuscuz. E diminuir o consumo de luz, água e gás, 50%. Além disso, 25% dos entrevistados afirmam ter menos comida do que o suficiente em casa. Isso é gravíssimo. A pesquisa aponta ainda que 54% dos brasileiros atribuem muita responsabilidade ao governo Lula pela alta nos preços dos alimentos, enquanto 29% veem alguma responsabilidade e 14% não atribuem culpa nenhuma ao governo. Como não atribuem? Sendo que o resultado da economia de qualquer país do mundo é fruto da política econômica do governo. Entende quando dizemos aqui que essa gente é massa de manobra, que está com a mente dominada, lavada, feita? É isso aí. Eles não percebem e querem que o país fique cada vez mais na miséria. Deus nos acuda. Daqui a pouco nós vamos mostrar a situação do deputado Glauber Braga, que foi contra a anistia e agora está pedindo anistia para não perder o mandato. Hipocrisia. O outro deputado hipócrita conhecido dos mineiros, André Janones, pode parar na prisão de acordo com a Justiça Mineira. É o que você vai ver a seguir depois do recado de nosso apoiador. Espere por aí que é bem rapidinho. Até já. Você sofre com queda de cabelo? Seus fios estão fracos, sem vida e sem volume? Chegou a solução definitiva para transformar a saúde dos seus cabelos. O tônico capilar Hairvic. Com uma fórmula exclusiva e cientificamente comprovada, Hairvic age diretamente no couro cabeludo, fortalecendo os fios, reduzindo a queda e estimulando o crescimento capilar. Seus ingredientes naturais, como aloe vera, cavalinha, castanha da Índia e quilaia, nutrem profundamente e restauram a vitalidade do seu cabelo. E agora elevamos a nossa fórmula a um patamar ainda mais superior. Com o poder das plantas amazônicas e ingredientes importados, Hairvic oferece uma solução natural e altamente eficaz, superando padrões do mercado. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 1726 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 1726 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 1726. Além disso, a linha Hairvic Suite conta com a exclusiva neurofragrância, cientificamente comprovada para ativar regiões do cérebro que combatem o estresse, proporcionando uma experiência de bem-estar enquanto você cuida dos seus cabelos.
Estudos comprovam que 85% das pessoas percebem crescimento acelerado dos fios, 95% notam uma drástica redução na queda capilar e 85% relatam equilíbrio da oleosidade. Isso significa cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis. Hairvic foi desenvolvido com nanotecnologia para garantir a absorção profunda dos nutrientes, ativando os bulbos capilares e promovendo um crescimento mais rápido e eficaz. E o melhor, é um produto fácil de usar. Basta aplicar no couro cabeludo de 2 a 3 vezes ao dia, massagear levemente por alguns segundos e pronto. O tratamento está feito. E para potencializar seus resultados, combine o Hairvic com o shampoo 2-em-1 da mesma linha. Ele limpa profundamente, hidrata e equilibra a oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais soltos e saudáveis. Possui uma textura leve e refrescante, removendo o excesso de oleosidade sem ressecar os fios. Além disso, promove um brilho notável e melhora significativamente o aspecto geral dos cabelos. Uma combinação perfeita para um cabelo incrível. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 1726 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 1726 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 1726 e aproveite. Cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis esperam por você. E estamos de volta com mais análises. Você quer ter mais uma ideia da hipocrisia desse pessoal da esquerda, que é atrelado às retóricas marxistas ultrapassadas? Então vamos lá. A Justiça de Minas Gerais autorizou a prisão do deputado federal André Janones, do Avante, caso ele descumpra medidas protetivas estabelecidas em ação movida por sua ex-companheira, Leandra Guedes, prefeita de Ituiutaba, Minas Gerais. A decisão expõe um lado sombrio e preocupante da atuação pessoal do parlamentar, frequentemente ativo nas redes sociais com discursos inflamados, mas que agora está envolvido em um processo de violência psicológica e moral. Segundo a denúncia, Janones teria cometido chantagens, ameaças e compartilhado uma foto íntima de Leandra com um secretário municipal em atitude que, para o juiz Paulo Fernando Naves, de Resende, configura clara tentativa de intimidação e constrangimento moral. A decisão judicial permite apoio policial imediato e prisão em flagrante caso o deputado infrinja qualquer uma das medidas com base no artigo 24A da Lei Maria da Penha. O cara é violento contra as mulheres, entendeu? Encarar um homem na porrada, mano a mano, ele não tem coragem, não encara. Mas quando é mulher, se mostra um machão da balachita, valentão. A gravidade do caso se intensifica ao se constatar o uso de informações íntimas como arma política e emocional sem qualquer vínculo com o exercício legítimo do mandato. O juiz apontou a existência de um cenário de violência doméstica, reforçando que se trata de um comportamento que extrapola os limites do aceitável em qualquer esfera pública ou privada. Desde janeiro, Janones está proibido de manter qualquer contato com a prefeita e seus familiares, devendo respeitar distância mínima de 300 metros, além de estar impedido de divulgar qualquer conteúdo relacionado à intimidade da vítima. O silêncio do deputado diante da decisão até o momento levanta questionamentos sobre sua postura diante de uma acusação tão grave. Enquanto Janones tenta manter sua narrativa de homem do povo nas redes sociais, a justiça revela uma faceta do parlamentar que pode manchar de vez sua trajetória política. A de um político que, longe do palanque, enfrenta acusações de usar o poder e a exposição pública como instrumentos de opressão contra uma mulher. A opinião pública agora acompanha com atenção se o discurso de Janones resistirá à realidade dos autos. Outra coisa cabulosa é o processo do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro.
O processo de cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar ganhou novos contornos e não exatamente pelos méritos da acusação, mas sim pelo cenário de embate político entre o Supremo Tribunal Federal e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Enquanto o Conselho de Ética da Câmara aprovou por 13 votos a 5 o parecer que pede a cassação de Glauber, ministros do governo Lula e interlocutores do STF já ensaiam uma interferência para tentar barrar a medida, alimentando uma crise que expõe tanto a fragilidade institucional quanto a blindagem seletiva de certos parlamentares. É um absurdo e um escândalo isso. Glauber não está no centro do debate por inocência, mas por conveniência. Postura dele agressiva e reincidente no plenário, marcada por ataques pessoais e discursos incendiários, levou o próprio Congresso a questionar os limites entre liberdade de expressão e desrespeito institucional. E ainda assim, setores do judiciário parecem dispostos a protegê-lo, não pelo que ele representa, mas sim por quem ele enfrenta. Entendeu? Glauber e Lira travam uma batalha pública há meses, com o deputado do PSOL adotando um tom cada vez mais acusatório contra o ex-presidente da Câmara, especialmente nas denúncias ligadas ao orçamento secreto. Mas longe de assumir a responsabilidade sobre os seus atos, Glauber tenta se colocar como vítima de perseguição política enquanto esconde sua postura sistemática de afronta às normas da casa. Agora, há o risco real de que o STF intervenha para reverter a eventual cassação, não por acreditar na integridade do parlamentar, mas sim como um recado institucional contra o avanço político de Lira, o que transforma a cassação em uma moeda de troca e distorce completamente o papel da justiça como mediadora imparcial. Glauber Braga também é acusado de uma série de outros episódios que comprometem a continuidade do mandato dele. O mais recente foi a agressão física contra um blogueiro, expulso a chutes e tapas das dependências da Câmara. O deputado agora tenta usar toda a influência política dele para reverter a decisão lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ. A iniciativa dele já está gerando respostas de colegas que foram vítimas de suas agressões também. Veja. Esse cara hoje está pedindo anistia. Acabou de sair a notícia. Bolsonaro e comparsas denunciados pela PGR. Sem anistia. Acabou de sair a notícia. Glauber Braga cassado pelo Conselho de Ética. Sem anistia. Tá vendo aí? A resistência do sistema à cassação de Glauber Braga é porque ele é contra Bolsonaro, é contra tudo da direita. E por ser assim, não pode ser cassado, porque faz parte do time. Já a deputada Carla Zambelli está respondendo pela mesma coisa, agressão a um cidadão, e pode perder o mandato, sem que ninguém da esquerda fale nada sobre isso. Muito pelo contrário, pedem a cassação dela. E vamos conversar agora com o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Como é que o senhor está enxergando essa movimentação do STF e do governo Lula para salvar o mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro? Seja bem-vindo, deputado. Mais uma jogada aí que confirma essa união aí do STF com o desgoverno Lula, né? Só que não vão levar, porque, olha, dos deputados, o que menos tem postura, o que menos tem decoro parlamentar na Câmara Federal, sem dúvida alguma, é o Glauber. Ele briga com todo mundo. Não entrou no processo. Eu e outros deputados vimos ele soqueando, ele dando um soco na barriga do deputado Medeiros, José Medeiros, do Mato Grosso. Então, eu sou testemunha ocular do que ele desrespeita aos colegas, do que ele agride os colegas, inclusive e a soco, como eu vi. Então, esse chute que ele deu num cidadão lá, no militante, é um absurdo. E essa é a maneira como ele se comporta sempre
na Câmara Federal. Então não foi uma vez, nem duas, nem três. São várias, fora os respeitos que ele tinha, assim, de maneira vergonhosa, sem respeito algum com o presidente Lira. Ele é uma pessoa que não tem respeito, ele não está nem aí pelo que faz, então vai ter que pagar. Quem faz o que quer, recebe também o que não quer. E o curioso é que a esquerda se movimenta tanto para salvar o mandato dele, mas cresce em cima dos mandatos dos deputados de direita, como Alexandre Ramagem e Carla Zambelli, por exemplo. No caso de Carla Zambelli, estão acusando que ela foi violenta contra um cidadão em São Paulo ao persegui-lo com mão armada. Mas o deputado Glauber também acabou enchendo de porrada, de pancada e expulsando um cidadão comum de dentro da Câmara dos Deputados. Como é que o senhor vê isso, deputado? É que a Carla não chegou a agredir, né? Como eles agrediram aí. Mas aí, o que dá para se notar muito bem é que a perseguição é sempre com deputados de esquerda. Por exemplo, me cite um parlamentar de esquerda que esteja inelegível 8 anos ou que esteja inelegível ou sofrendo uma ação. Não. Temos aí o exemplo recente do Janones, que confessou, Rachadinha, confessou, e como o deputado Toulos, o Toulos foi o relator e acabou absolvendo ele. Mais um dos grandes absurdos, onde o corporativismo é muito grande da esquerda, só que, nesse caso do Glauber, não tem como segurar. Ele será cassado e não tem STF para salvar ele. Se nós da Câmara, nós caçamos ele, ninguém vai impedir e ninguém vai se intrometer no que é nosso poder, no que é nosso dever, e nós somos o poder legislativo e exigimos respeito. E é bom o senhor ficar preparado mesmo, viu, deputado? Porque a movimentação é grande. Já dizem que o presidente do Executivo está articulando aí nos bastidores para que essa cassação não saia. Mas eu quero ver o que ele vai fazer. Ele com o STF, com quem quiser. Não tem como impedir. Se nós tivermos 257 votos, ele será cassado e tenho certeza que teremos. E ninguém vai se intrometer no poder legislativo. Ninguém. Eu, por exemplo, combato com todas as forças, porque eu não tenho rabo preso, não tenho dívida no cartório, portanto, não tenho que me intimide. Eu vou pelo correto, pelo justo, pelo certo. Respeitem o poder legislativo. É isso aí. E com relação ao PL da anistia, deputado, como é que vai ser o processo para a apreciação do plenário? Como é que está isso? Nós teremos votos suficientes para isso. Com certeza, vindo para o plenário, nós vamos aprovar. Agora, o que eu fiquei muito chateado foi que o presidente, o Hugo Mota, se comprometeu em colocar em pauta. E ele disse que sempre que tiver a maioria, não tem como ele não respeitar a maioria. Que ele siga assim. Eu tive reunião com ele na quarta passada, no gabinete dele, e disse, presidente, nós somos o poder legislativo. E o poder legislativo tem que ser respeitado e temos que nos impor. Não admito nenhum poder intercedendo no nosso poder. De minha parte, em hipótese alguma, eu respeito os outros poderes, mas quero ser respeitado, muito bem respeitado, quando eu respeito os outros. Mas se os outros não nos respeitarem, também não vamos respeitar. E quero lembrar o seguinte, quem faz as leis somos nós. Nós fazemos as leis. Eu tenho uma PEC agora, número 48, que o Hugo Mota, o presidente, se comprometeu a enviar para a CCJ, que a minha PEC, ela é forte. Ela é referente ao artigo 53, que é da imunidade parlamentar, porque hoje muitos juristas não querem respeitar. E essa PEC diz o seguinte, o parlamentar é imune por quaisquer palavras, e coloquei em qualquer lugar, porque quer dizer que só é imune quando fala na tribuna. Que é isso? Deputado e deputado, qualquer lugar. E coloquei ainda mais. O juiz, desembargador ou ministro do STF que não respeitar o artigo 53, veja que absurdo tem que botar. O juiz, o magistrado que não respeitar a Constituição, o artigo 53, perderá o seu cargo sem remuneração e ficará por 5 anos afastado de qualquer atividade pública. E quem assinou? O Hugo Mota assinou esta PEC. Mostrei para ele. Segura um pouquinho que eu estou na pressão aí da anistia, então vamos ver em meados de maio
vamos enviar para a CCJ. Eu vou ficar em cima, na pressão, porque ele assinou. Essa é forte, hein? Essa é forte. É uma mudança da Constituição. Veja que absurdo tem que chegar hoje em dia. E se disserem que é inconstitucional, vou dizer o seguinte: é inconstitucional punir quem não obedece à Constituição? É? Da onde? Então eles estão embretados, porque eu jogo com seriedade, eu luto pela causa e quero o melhor para o Brasil. Portanto, quem está com o bem ao seu lado, o universo conspira a favor. Vai ser difícil para eles enfrentar essa parada. Deputado, eu conheço a sua PEC e realmente ela é muito boa. Mas quando o Hugo Motta assinou, ainda não havia essa questão, ele não tinha tido aquele jantar tão tenebroso. Agora ele mudou muito, né, a cabeça, ou seja, tudo que é relativo ao Poder Judiciário, ele está pulando fora. Qual é a possibilidade dele colocar isso para apreciação na CCJ? Ok, ir para a CCJ é uma questão. Agora, para ele colocar isso para votação em plenário, qual é a possibilidade disso acontecer de verdade? Olha, eu vou cobrar e eu sou muito forte nas cobranças. Eu oriento bancada, estou sempre no plenário. Nos últimos 2 anos fui o parlamentar que mais usou tribuna, o plenário. Então minha cobrança é firme. Principalmente depois de ter assinado e ter se comprometido comigo. Aí, com todo respeito, eu não estou para brincadeira. E acredito que ele vai cumprir. Porque quem não tem rabo preso, culpa no cartório, pode encarar de frente, como eu encaro. Ok, isso o senhor está falando do senhor, mas o presidente Hugo Motta, pelo que a gente já viu aqui, ele tem uma capivara gigantesca. Tem pai, mãe, avô, todo mundo aí envolvido com a justiça. E isso pode representar um entrave gigantesco, tanto para a sua PEC quanto para o projeto de lei da anistia, não é? O senhor está preparado para isso? Pode ficar. Estou preparado para isso, vou deixar bem claro. Eu vou deixar bem claro por que é que não está saindo. Mas eu acredito que seja colocado. Eu acredito. E vou lutar para que isso aconteça. Tá certo. E o deputado Sóstenes Cavalcante disse que essa semana o projeto da anistia iria a plenário. O que o senhor acha a respeito disso? O senhor acredita para essa semana ou ainda para esse mês de abril? Essa semana não vai com certeza, porque o que fez o Hugo Motta com essa pressão da anistia, sabe o que ele fez? Liberou os deputados de irem a Brasília. Todos podem votar virtualmente, todos podem votar pelo celular. Dessa maneira, não estando em Brasília, esfriou. Mas na semana que vem, não tem como esfriar. Então, ele ganhou um tempo, ganhou um tempinho. Agora, eu fico surpreso. Quem está no comando de um poder não pode curvar os outros. Não pode, eu não admito isso. Não. Ou então não se candidate. Quem está para representar um poder tem que representar mesmo e não pode ter medo de outros poderes por ter culpa no cartório. Ou pai, mãe, avô que tem a culpa. Não, não é assim. Tem que eleger para defender um poder que não tenha, a um preço que não tenha como ser pressionado. Porque chantagem vem de todos os lados. Na votação, entrando a anistia, preparem-se para uma bateria de emendas atacando os plenários. Emendas voando. Velocidades hipersônicas. É isso que eles usam para pegar os deputados de jeito. Comigo não tem. Pode vir um que te deu emendas que eu mantenho minha palavra e a minha firmeza. Deputado, o projeto de lei já tem mais de 200 assinaturas e eram necessárias apenas as 257 assinaturas, né? Já passou de... Já passou. Agora... Eu sei que retirou. Um deputado do PSB, Poleto, Noveleto, coisa assim, do Espírito Santo. Eu vi que retirou, dizendo que se enganou. Quem é que vai se enganar e assinar? É a pressão que vem. Outros deverão também desassinar. Um parlamentar que assina uma coisa e desassina, para mim, não é parlamentar. E precisa ser identificado, né? Porque ele precisa ser mostrado. Assinatura, usar a palavra, é o mínimo. Tá, e deputado, e com mais assinaturas que o necessário, o presidente da Casa, Hugo Motta, ainda pode impedir que o projeto vá a plenário? Pode.
protocola, está feito o protocolo, né? E depende dele, colocar ou não. Se ele disser não vou colocar, ele não coloca. O presidente tem esse poder. Mesmo que tenha 500 assinaturas, se ele quiser, ele não bota. Lamentável, mas é isso que acontece. Uau. E tem uma outra coisa. Vai ter a pressão da maioria contra ele. A maioria contra ele. Pois é. E o ano que vem é um ano eleitoral e as pessoas estão bem atentas com relação a isso aí e vão lembrar do nome dele na hora do voto. Uma sugestão que nós temos aqui, deputado, né, que é bem interessante, por que não adotar o mesmo sistema da Dinamarca? Vou dar um exemplo, que não está relacionado, obviamente, à anistia, mas sim no desenvolvimento nesse apego tanto, né, que o executivo tem pelas questões sociais, pelos programas sociais. Na Dinamarca, por exemplo, aquele que usufrui, aquele que é beneficiado de programas sociais não pode votar. Não pode votar. Essa é a minha próxima PEC. É a minha próxima PEC que eu vou entrar. Isso. Aliás, é vou entrar muito essa semana, eu acho. Já falei aqui, vou ter que entrar. Porque eu digo isso. O auxílio, eu não sou contra o auxílio. Mas auxílio é por um tempo e não o tempo todo. O Bolsa Família hoje é um salário família. No Nordeste e no Norte, 12 estados, as pessoas recebem mais Bolsa Família do que salário formal. Assim começa a ruína de uma nação. Imagina quem recebe alimentação, aluguel, vestuário, tudo do governo. Vai votar contra? Claro que não. Eu vou ser até meio condescendente. Farei o seguinte, quem recebe Bolsa Família há mais de um ano, vou dar um ano ainda, há mais de um ano não poderá votar. Aí não, mas isso é inconstitucional, um absurdo. Todo mundo tem que votar? Tem. Quer votar? Vota. Só não recebe, não seja comprado. Porque isso aí é compra de votos explícita. E nós vamos trazê-lo aqui. E nós vamos trazê-lo aqui, deputado, novamente para a gente aprofundar nisso. E tem mais uma sugestão, já aproveitando aqui esse momento. Lei Rouanet. Aquele que pega Lei Rouanet não pode cobrar ingresso dos seus shows, porque não faz sentido, né, deputado? O cara vai lá, nós tivemos aqui o exemplo do Gilberto Gil, que é um excelente artista, mas está sendo patrocinado pelo Correios com 4 milhões de reais e ainda cobrando o ingresso daquele próprio funcionário do Correio que quer assistir o show dele de R$ 1.500. Ou seja, pegou Lei Rouanet, já está sendo incentivado pelo público, porque é dinheiro público. Então esse não pode cobrar. Isso, será que tem que virar lei isso, deputado? Não, e outra coisa, os Correios com tremendo déficit, um absurdo déficit, e ainda vai patrocinar Lei Rouanet? Se fosse ainda para quem precisa Lei Rouanet, que Lei Rouanet é para incentivar a cultura com pessoas que têm talento e precisam de incentivo e apoio. Eu fui processado já pelo Chico Buarque e pelo Caetano Veloso, porque eu disse que Lei Rouanet não é para dar dinheiro para medalhões chegarem na eleição, vote Lula, viva a esquerda. Não, isso é para ser dado para os que de fato precisam incentivar novos talentos. Esse é o objetivo, e não essa compra de votos escancarada que tem aí. Uma vergonha, mas isso vai acabar. Isso aí, deputado Bibo Nunes, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco mais uma vez, e fica atento que vamos chamá-lo outra vez, hein? Forte abraço. Uma imensa honra. Tudo de bom aí, sempre na Mundial. Valeu, obrigado. E nós vamos fazer agora mais um intervalo para o recado de nosso apoiador e voltamos logo na sequência. É rapidinho, até já. Você sente que sua energia sexual não é mais a mesma? Está faltando potência, confiança e controle na hora H? Chegou Max Viril, o suplemento revolucionário que recupera a sua saúde sexual, combate a ejaculação precoce e prolonga o prazer como nunca antes. Ligue agora de qualquer lugar do Brasil para 0800 015 1313 e aproveite a promoção especial por tempo limitado. Garanta descontos exclusivos, entrega gratuita para todo o Brasil e transforme sua vida íntima. Max Viril é o aliado que os homens modernos precisam para elevar sua performance. Sua fórmula avançada combina taurina e cafeína para mais energia, licopeno para proteger a saúde celular e zinco e selênio para estimular a produção hormonal. Além disso, o complexo de vitaminas B2, B3, B6, B12 e vitamina A proporciona mais disposição física e mental.
Max Viril melhora a circulação, garantindo ereções mais firmes e prolongadas. E combate a ejaculação precoce, devolvendo o controle que você precisa para impressionar. Ligue agora para 0800 015 1313 e descubra os benefícios desde a primeira cápsula. Agora, você pode prolongar o prazer e aproveitar cada momento ao máximo. Ligue agora de qualquer lugar do Brasil para 0800 015 1313 e aproveite a promoção especial por tempo limitado. Garanta descontos exclusivos, entrega gratuita para todo o Brasil e transforme sua vida íntima. Max Viril melhora o desejo sexual, garante ereções mais duradouras, combate a ejaculação precoce e proporciona maior prazer para você e sua parceira. Max Viril é para homens que buscam mais potência, mais prazer e mais controle. A ligação é gratuita e o atendimento é sigiloso. Um comprimido a cada 3 dias, 30 minutos após a primeira dose, seu corpo já sente a diferença. Ligue 0800 015 1313 agora mesmo e surpreenda com sua energia e desempenho. Max Viril é o suplemento completo para melhorar sua ereção, combater a ejaculação precoce e prolongar o prazer. Comece sua transformação ainda hoje. Max Viril é para homens que buscam mais potência, mais prazer e mais controle. A ligação é gratuita e o atendimento é sigiloso. Um comprimido a cada 3 dias, 30 minutos após a primeira dose, seu corpo já sente a diferença. E descubra o poder de ser o melhor que você pode ser. Já estamos de volta com mais um segmento aqui no nosso programa. O presidente Donald Trump, nesta segunda-feira, 14 de abril, não deu qualquer sinal de que pretende ajudar um migrante salvadorenho que vivia em Maryland, nos Estados Unidos, a sair da prisão em El Salvador após ele ter sido deportado por engano. Trump fez o comentário enquanto recebia o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no Salão Oval. Bukele também não demonstrou intenção de enviar Kilmar Abrego Garcia de volta aos Estados Unidos, quando foi perguntado maliciosamente por uma repórter se ele deportaria o prisioneiro mesmo contra a vontade de Trump. Veja o que ele disse. The question is preposterous. How can I smuggle a terrorist to the United States? I don't have the power to return him to the United States. So you could release him inside El Salvador? Yeah, but I'm not releasing, we're not very fond of releasing terrorists into our country. We just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into the releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Conosco agora o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Está correto o tratamento dado por esses 2 presidentes aos condenados por crimes graves? Seja bem-vindo. Muito bom estar de volta, Paulo. E esclarecer a nossa audiência que esse fato exclusivamente voltado à presença, à visita do Nayib Bukele aos Estados Unidos, ele, na verdade, tem um histórico muito importante da gente entender. Há uma disputa nos Estados Unidos de juízes locais que avocaram a si, e são todos, obviamente, no mais de 95% deles, nomeados pelo Partido Democrata, que tentam obstaculizar as políticas públicas do governo Trump. É como se tivéssemos numa situação em que o presidente dos Estados Unidos ele vence as eleições, mas quando tenta implementar as pautas que a população brasileira, a população dos Estados Unidos, os eleitores que venceram e que defenderam essas pautas, e diga-se de passagem, o presidente Trump, ele esclareceu, ele explicitou todas as políticas públicas que ele está implementando. Então, seria como se agora o Partido Democrata derrotado usasse o poder judiciário de juízes locais para travar as políticas públicas. E o que aconteceu? Um juiz determinou que esse cidadão o presidente dos Estados Unidos fosse a El Salvador e trouxesse de volta esse cidadão que foi levado para lá, foi extraditado junto com outros
de El Salvador, integrantes de uma organização criminosa que foi declarada terrorista nos Estados Unidos. Então o imbróglio, Paulo, é mais em relação a esse assunto. Hoje, inclusive, houve uma entrevista do presidente da Câmara dos Deputados aqui, né, que é o presidente da House, ele explicando que foi votada, já passou pela Câmara, vai ao Senado agora, uma lei que cerceia esses juízes locais de darem ordens para o governo federal. E nesse caso específico, a Suprema Corte, inclusive, já tratou desse tema por 9-0, veja, mesmo com a presença dos 3 justices, dos ministros da Suprema Corte, que têm uma visão mais progressista, por 9-0 eles decidiram que não, o juiz não poderia mandar o presidente Trump ir a El Salvador e trazer esse extraditado de volta. Na verdade, trata-se de um cidadão que já tinha transitado, inclusive, em julgado o seu processo de extradição, ele estava ilegalmente aqui nos Estados Unidos, integrava uma facção, um grupo terrorista muito perigoso. Você sabe que esses grupos aqui trouxeram uma grande instabilidade na questão da segurança pública em várias cidades, e era uma das pautas do presidente Trump. O que o Nayib Bukele fala é o seguinte: olha, nós nos transformamos na capital mais segura do hemisfério quando nós deixamos a situação de sermos talvez o país mais inseguro de todo o planeta. E como fizemos isso? Nós tivemos que colocar esses grupos terroristas, esses grupos criminosos, essas facções criminosas muito violentas, na cadeia. Então, ele basicamente disse, seria uma incongruência agora para atender um juiz local dos Estados Unidos, que eu simplesmente mandasse de volta um terrorista para os Estados Unidos. E, aliás, né, Paulo, se ele fizesse isso para atender esse juiz, esse cidadão seria preso ao chegar nos Estados Unidos de novo, e novamente deportado, porque ele está com a situação dele ilegal nos Estados Unidos. Então, ou seria deportado por ser integrante de um desses grupos criminosos, ou seria deportado por estar com uma situação imigratória ilegal. Então, é um imbróglio, Paulo, que, na verdade, tem muito mais no sentido no campo político, da disputa política, do que realmente na questão jurídica, Paulo. E para você ver que tem esquerdista disfarçado em tudo quanto é lugar, né? Como é que a repórter faz uma pergunta dessa, dizendo que o presidente Trump diz que não tem a menor intenção em deportar, e ela ainda pergunta para ele, você vai deportar ele mesmo assim? Como? Porque senão você está, né, traficando, né, presos, né, criminosos para os Estados Unidos. Agora vamos falar de uma outra coisa que você também entende muito, Jess. Primeiro é o seguinte, economia. E o presidente da China, Xi Jinping, realizou conversas nesta segunda-feira também, 14 de abril, com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, numa tentativa de fortalecer os laços comerciais com o país do Sudeste Asiático em meio às tensões tarifárias em andamento com os Estados Unidos. O Vietnã, primeira parada da viagem de Xi por 3 países do Sudeste Asiático, assinou dezenas de acordos de cooperação com a China nesta segunda-feira, incluindo parcerias nas áreas de produção, cadeias de suprimentos e cooperação ferroviária. Durante a visita, Xi Jinping também se encontrou com o presidente da Assembleia Nacional do Vietnã, Tran Thanh Man, e está previsto que se reúna também com o presidente Luong Kuong nesta terça-feira, 15 de abril. A visita, planejada há semanas, acontece no momento em que Pequim enfrenta tarifas de 145% impostas pelos Estados Unidos, enquanto o Vietnã negocia a redução de tarifas ameaçadas de 46%, que passariam a valer em julho, após o fim de uma moratória global. Gerson Gomes, então, a China busca aliados? Será que conseguirá resistir às tarifas de Trump? Vai, não digo resistir às tarifas de Trump, mas esse jogo geopolítico, ele é previsível e legítimo, lícito, inclusive. Veja que o presidente Lula também esteve no Vietnã recentemente. O próprio presidente Trump, ele se ufana do Vietnã ter sido um dos primeiros países a buscar a negociação depois daquele Liberation Day, daquele Dia da Liberação, que, aliás, faço um parênteses aqui da nossa última matéria. O Bukele também respondeu a uma jornalista falando sobre essa liberação, do Dia da Liberação, e ele falou o seguinte, olha, e é como se estivesse dando um conselho para o presidente Trump. Ele disse o seguinte, olha,
para liberar 250 milhões, você terá que prender alguns. E dizendo que foi o que ele fez lá em El Salvador. Para dar tranquilidade, ele teve que tomar algumas medidas muito duras em relação à segurança pública. E no que diz respeito ao Liberation Day, do ponto de vista econômico dessas relações internacionais, o Vietnã é um caso bem interessante, Paulo. Por quê? Grande parte daquela indústria que nós já estávamos acostumados, né, daquelas coisas que estão ali na Shopee, que o pessoal no Brasil compra, daquelas bugigangas todas que vinham da China, muita coisa, inclusive, da parte de calçados, da parte de vestuário. Ou seja, aquela indústria que não é mais tão sofisticada ou que não é intensiva de mão de obra muito qualificada, ela foi levada para outros países. Então o Vietnã foi um dos países que mais se beneficiou, porque hoje na China, Paulo, já existe uma classe média, inclusive essa classe média ela pressiona o próprio governo, e essa classe média tem que ser muito controlada. Então eles foram investindo numa migração na China. Há de se reconhecer que a China tem um planejamento centralizado do Partido Comunista Chinês e que grande parte daquelas indústrias que a gente conhecia no passado, de baixa qualidade, que vendiam bugigangas, isso foi passado para outros países, inclusive do leste da África também. Existem empresas chinesas hoje fabricando essas bugigangas em outros países porque aproveitam uma mão de obra mais barata. A própria China hoje já começa a fazer aquilo que ela foi alvo no passado. Então, esse contato com o Vietnã é interessante, porque o Vietnã, obviamente, sabe que ele tem o mercado maior aqui nos Estados Unidos e não na China. Não adianta o Xi Jinping chegar para o presidente do Vietnã ou para o grupo que ele se reúne dizendo o seguinte: olha, não vai com os Estados Unidos não, vem para cá porque eu tenho 1 bilhão e 200 milhões de consumidores aqui na China. Não é verdade. Não é verdade porque a gente sabe que a China, ela baseia sua economia, vamos dizer assim, predominantemente, não no consumo interno, mas sim na exportação. Então, não adianta, são dois concorrentes, podemos dizer assim, mas é claro, existem parcerias viáveis, sim, existe muita transferência de tecnologia, até o Vietnã é pertinho, tem até a ligação, inclusive, ideológica, histórica do comunismo, mas eu não acredito que ele consiga barrar essa estratégia do presidente Trump, não, viu, Paulo? Ele pediu aos Estados Unidos, né, que diminua esse exagero, e o Donald Trump disse hoje, falou, não tem exagero nenhum, não. Nós estamos agindo corretamente. Né? E o Vietnã já está ameaçando impedir para zerar também as tarifas com os Estados Unidos. Né? Está tudo caminhando nessa linha. Mas, Gerson, agora vamos falar um pouco do nacional. Agora há pouco nós conversamos com o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, e a gente falou sobre a anistia e sobre uma proposta de emenda constitucional que ele tem para punir, né, os magistrados que não cumprirem com a Constituição. Eu sei que você ouviu, né, a nossa conversa, e o que você achou do bate-papo com ele, das ideias dele? Bom, primeiro, dizer da alegria que a gente tem de ver que ele declara publicamente que tem liberdade, ou seja, que ele não tem a expressão utilizada, né, do rabo preso. Na verdade, o que ele diz é o seguinte, que ele não tem nada que o Supremo Tribunal Federal possa fazer para coibir o seu desempenho parlamentar. Então, isso já é uma grande notícia, né, Paulo, da gente ter um parlamentar que vem a público dizer que tem independência de ideias e que não tem como ser chantageado. Esse é um ponto interessante. Segundo ponto que eu vi da entrevista que me causou bastante alegria é ver que nós já temos, na verdade, já foi protocolado, inclusive hoje, pelo próprio líder do PL, o deputado Sóstenes, o pedido de urgência com o projeto, né, da lei da anistia. E por que ele fez isso? Porque, como o Bibo Nunes nos falou, já houve um deputado do Espírito Santo, se eu não me engano, do mesmo partido que era do Flávio Dino, né? E que houve aquela mudança, ele sai do Partido Comunista, acho que é do Partido PSD, né? Não, PSD não, mas é do mesmo partido do governador do Espírito Santo. Então, o que acontece nesse momento? O próprio Sóstenes, ele toma a decisão, do PSB, PSB. O próprio Partido Socialista Brasileiro, acho que é mais ou menos isso.
são tantos partidos, né? O Brasil talvez seja um dos países do mundo com a maior quantidade de partidos políticos. Aí fica até difícil, e eles mudam de nomes também, né? Mas, de todo jeito, o que o deputado Sóstenes fez, a estratégia, foi o seguinte: eu vou protocolar de uma vez antes que o governo consiga obrigar ou chantagear ou pressionar para retiradas de assinaturas. Agora que já foi protocolado, não pode mais retirar as assinaturas. Se eu não me engano, foram 264 que foram mantidos, mas existem muitos outros deputados que já se manifestaram que, quando voltarem do recesso, esse recesso feito aí da Semana Santa, eles devem, sim, se colocar ao lado numa publicação que está sendo organizada pela oposição para mostrar quem apoia a lei da anistia. Esse número de quem apoia a lei da anistia, Paulo, já passou de 300, se eu não me engano estava em 312. Então, nós teremos, sim, uma disputa muito importante. Mas o ponto que me chamou mais atenção foi justamente quando ele fala de um esforço para cercear o desempenho de juízes que avançam sobre o poder legislativo. Veja que o ministro Barroso, ele fez uma declaração essa semana, que eu até vou pedir para a gente projetar, e nessa declaração, ele é um evento que acontece aqui nos Estados Unidos, um evento universitário, inclusive, que ele já compareceu, e ele manda uma declaração que ele diz o seguinte, e é interessante que nesse documento ele fala, deixa eu até ampliar aqui, porque eu tenho aqui: Supremo chamou para si a missão de enfrentar o extremismo, diz Barroso. Presidente do Supremo Tribunal Federal enviou vídeo à Brasil Conference, evento realizado por estudantes em Harvard, são estudantes brasileiros, e no MIT, no qual, sem mencionar Jair Bolsonaro, elencou medidas tomadas para derrotar o populismo autoritário. Então, ele coloca alguns temas, inclusive, Paulo, muito estranhamente ele coloca esses temas, porque são temas eminentemente políticos. Ele fala sobre a questão da pandemia, fala sobre várias intervenções do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo e até sobre o Poder Legislativo, como fosse uma atribuição política do Supremo Tribunal Federal. Você sabe que ele mesmo já defendeu isso, dizendo que existe uma outra personalidade, né, uma outra atribuição ao Supremo Tribunal Federal, muito mais política do que técnica. O problema, Paulo, é que isso não está na nossa Constituição. Então, avocar a si um poder, ou pior ainda, chamando a si o poder discricionário de decidir o que é melhor ou pior para o país, é muito ruim. Mas eu tenho uma sugestão. Você, conversando com o deputado Bibo, apresentou até a sua sugestão em relação à questão de não votar quem está sendo alvo de programas sociais. É um debate interessante. Parabenizo você por trazer essas ideias, mas eu tenho uma contribuição também. Se você me permite, eu tenho uma proposta ao nosso Congresso. Para sair desse imbróglio, dessa situação que o Barroso colocou, eu tenho a seguinte proposta: que seja votada uma lei que autorize o Flávio Dino a voltar a assumir a cadeira dele no Senado, né? Porque o Flávio Dino é uma excrescência, né? Porque o Flávio Dino, olha só que situação, ele é eleito senador, depois de governar o seu estado por 2 mandatos, quando ele chega no Senado, em vez de assumir o Senado, ele vai virar ministro, mas mantém no Senado um preposto, que é o seu suplente. No Brasil, a gente tem essa outra excrescência, né? Que quando você tira um senador, não entra o segundo mais votado, não. Entra o seu suplente, que ele mesmo levou e que ninguém sabe quem é. Mas ele foi ministro. Depois ele vai para a Suprema Corte, dá uma passadinha no Senado ali para dizer que não foi senador, vai para a Suprema Corte, mas mantém lá no Senado o suplente. Então, o Flávio Dino é um cara que consegue jogar no Ministério da Justiça, porque ele fez uma troca de cadeiras com Lewandowski, está togado como ministro do Supremo Tribunal Federal e mantém ainda o controle da cadeira que ele tem no Senado e, pior, ainda faz a política do Maranhão. Ainda hoje é uma das grandes autoridades políticas no Maranhão. Então eu tenho uma proposta, Paulo, que o Congresso faça o seguinte: que seja possível que os seguintes ministros se candidatem a senadores no ano que vem. Flávio Dino volta, assume a cadeira dele, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e Barroso e Fachin e também, por que não dizer, Toffoli e talvez até o Zanin, todos eles poderão concorrer ao Senado Federal em 2026.
Então, essa é a melhor proposta, porque você veja, já que eles querem ir para o campo político, já que eles querem realmente chamar a si, não tem problema. Eu acho que é legítimo, todo cidadão pode participar da política. Ele faz o seguinte, ele se candidata, vai ao Senado Federal, e aí sim ele pode fazer essas propostas que o Barroso tem defendido, de defender a democracia, de ir contra o populismo, não tem problema. Seja das questões da pandemia, seja nas questões que eles várias vezes davam 5 dias para o Bolsonaro isso, 5 dias para aquilo, ou agora até no governo Lula também já houve essas iniciativas que vai controlar as emendas. Então, em vez do Supremo não desempenhar o seu papel constitucional de Suprema Corte, de uma Corte Constitucional, não tem problema, Paulo. Vamos fazer o seguinte, vamos autorizar que esses ministros, que aparentemente não têm pendor para a atribuição exclusiva no Supremo Tribunal Federal, que retornem à vida pública, à vida política, porque o que eles têm feito, se manifestando fora dos autos, dando entrevistas, mandando esse tipo de mensagem que o Barroso fez, essas manifestações, Paulo, são eminentemente políticas e da política partidária. É o que a gente tem falado aqui. Você não quer se molhar, não vai para a chuva, ou seja, você não sabe brincar, não desce para o play, né, como diria a nova geração, só que eles querem participar do debate e do protagonismo político, mas não querem se submeter ao desgaste político partidário. E é isso que é inadmissível, Paulo. Então, você quer brigar, você quer ir para a luta, para a disputa política, larga a toga, se candidata ao Senado no ano que vem. Então, nós poderíamos ter aí esses senadores, aí sim, vamos trazer todas essas contribuições que o ministro Barroso julga que o Supremo Tribunal Federal pode apensar a esses debates, não tem problema. Tira a toga, candidata-se a senador no ano que vem e vem para a disputa política em 2027, Paulo. É isso aí. Eita que hoje, né, a audiência vai cair, porque toda vez que a gente... Não é que a audiência cai, né? É que toda vez que a gente tem falado aí do judiciário, ultimamente, né, a plataforma tem colocado um bloco. Né? A gente não avança, né, não divulga, né, não deixa, né, o vídeo rolar. Mas o que você está falando é uma verdade. Né? Como é que um ministro, né, da mais alta corte dizer que puxar para si, entendeu, esse negócio de... Né, combatemos o extremismo, isso é coisa de político, isso não é coisa da Suprema Corte. A Suprema Corte tem que julgar os processos constitucionais, o que chega ali para os ministros, não entrar numa outra seara, porque senão a gente mistura tudo, né, Gerson? A gente confunde os deveres, né, nos poderes, porque isso aí é uma atribuição exclusiva do legislativo. O judiciário pode até, o executivo pode propor alguma coisa, alguma emenda constitucional, algum projeto de lei, né? Mas tudo isso vai passar pelo Congresso. É o Congresso que tem atribuição exclusiva para isso. Agora, o judiciário não tem que fazer nada disso. Né? Você viu o exemplo nos Estados Unidos, no dia que o Trump estava ali, né, no Congresso americano, né, na posse dele, os juízes da Suprema Corte estavam ali totalmente calados, né, inertes, completamente isentos. E aqui no Brasil não. Né? Como é que um ministro da Suprema Corte vai falar um negócio disso, puxar para ele, combater um extremismo, né? Estamos tratando de democracia, isso é discurso político. Não há como fugir disso. Gerson, eu quero te convidar para a gente desenvolver esse produto. Hoje o programa está bem cheio, não temos mais tempo para nada. Vamos desenvolver esse assunto, né, que é um produto muito legal, nesta terça-feira, ao meio-dia, ao vivo. Topa? Tá aceito já o convite. Vamos sim, amanhã a gente aprofunda mais esse assunto. Você me desculpa até a minha indignação, mas na verdade essa falta de independência entre os poderes e essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, essa hipertrofia, hoje é o principal problema do nosso país. Eu posso dizer que ele avança até, ele é mais complexo, ou pelo menos ele tem maiores desdobramentos, até que a questão da segurança pública, econômica, etc. Hoje, se nós conseguíssemos colocar o Supremo Tribunal Federal de volta ao seu papel constitucional e cada poder realmente ter a sua independência e trabalhar em harmonia, nossa, a gente estaria muito à frente resolvendo os problemas do país, Paulo. Vamos ver se a gente consegue, vamos sonhar com isso, vamos ver se a gente consegue isso a partir de, quem sabe, de 2027, com uma nova eleição
de parlamentares ali em 2026. Tá certo, Gerson, obrigado, tá? E a gente se vê amanhã, terça-feira, ao meio-dia. Forte abraço e até lá. Até amanhã. Muito bem, antes de terminar o programa de hoje, que ficou bem cheio, bem legal, quero falar sobre isso aqui, ó. É um produto bem legal que você deveria testar. É o perfume Ethier, Uma Noite em Sevilha. É para qualquer ocasião. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai chegando em momentos aí de festas, aniversários, e você fica pensando em que presente você vai dar para aquele seu ente querido. Está aqui uma excelente sugestão. Todo mundo gosta de se sentir bem, né? de ter um cheiro agradável. Quando você chega em qualquer situação, é muito bom quando alguém fala, nossa, que cheiro bom. Quem está usando esse perfume? Aí você diz, olha, sou eu, e o meu perfume é o Ethier, Uma Noite em Sevilha. Vale a pena testar. Ele vem num frasco muito legal, um tamanho também muito bacana para se transportar, pode se levar em qualquer lugar. Olha aí, ele é muito bacana. É um produto de luxo, é verdade, mas o preço é bem popular, tá bem legal. Entre lá no site ethierlojavirtual.com e faça o seu pedido, ou conheça um pouco mais sobre ele, conheça as notas de fragrância, acho que você vai gostar. Tá aí uma grande sugestão. Vamos lá, e nós ficamos por aqui com o nosso programa de hoje, né? Se você gostou, nos dê um like e não deixe de se inscrever, porque a sua inscrição é muito importante, porque fortalece o nosso canal. Mesmo com os blocos, com os shadowban, se você se inscreve, a plataforma entende a relevância. E nós estamos na luta. Um forte abraço e nos vemos de novo nesta terça-feira ao meio-dia. Até lá.